painel de hoje terá como tema Direito Penal, Liberdade e Sociedade do Espetáculo. Convido agora a professora Marion Bá. Professora Marion Bá é advogada criminalista, é conselheira estadual da OAB Paraná, é doutoranda em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e professora de Direito Penal da graduação e pós-graduação da Unicuritiba, da FAI e da Escola da Magistratura do Paraná. Eu vou, na verdade, não sei exatamente se o que eu vou falar pode ser chamado de palestra. Eu quero que vocês encarem muito mais como uma conversa ou, quem sabe, uma provocação. Eu vou dividir essa minha fala da seguinte forma, para vocês saberem exatamente de onde eu vou sair, por onde eu vou passar e aonde eu pretendo chegar. Então, eu vou primeiro explicar por que da escolha do tema. Depois, eu vou falar um pouquinho a respeito de desumanização, e vocês já vão entender por que justamente essa foi a escolha do tema. Eu quero falar da desumanização, primeiro, perante os operadores do direito, depois, perante a sociedade como um todo, depois, o que isso tem a ver com o direito penal, quais são as consequências que isso traz e como é que isso se reflete no Supremo Tribunal Federal e em todo o cenário que a gente está vendo atualmente. Essa é a minha ideia, e aí vou fazer uma breve conclusão. Então, primeiro, para contar um pouquinho da escolha do tema. Eu estudo Direito Penal, dogmática, e principalmente, atualmente, no doutorado, estou trabalhando relações entre Direito Penal e Direito Administrativo. Outro tema que é muito xodó da minha parte é a aplicação da pena, a dosimetria da pena, enfim. Mas quando o professor Rodolfo me convidou para vir aqui conversar com vocês e disse que eu poderia ficar um pouco mais livre para fazer a escolha do tema, eu fiquei pensando, bom, será que eu devo, então, falar de algo muito técnico, como, por exemplo, dosimetria da pena? Será que, diante do cenário que a gente está vivendo atualmente, eu não tenho que fazer algum outro tipo de provocação para esses alunos lá em Londrina? E aí eu optei por falar, então, em relação à desumanização. Eu olhei numa rápida definição de dicionário mesmo, e não dicionário jurídico, dicionário, que desumanização significa ato ou efeito de desumanizar-se. Perda de qualidades como sensibilidade, solidariedade, compaixão, dignidade, que caracterizam o ser humano. O que tem a ver, então, Marion, você querer falar de desumanização numa palestra e numa mesa que diz respeito a direito penal? E aí que eu, então, introduzo esse primeiro bloco da minha fala, que é a questão da desumanização como um reforço a uma violação de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso é, a partir do momento em que existe uma certa desumanização e o sujeito deixa de se identificar com outros seres humanos, ele passa, então, a aplaudir violações de direitos humanos. É só isso que justifica hoje grande parte da população aplaudir algumas decisões e trabalhar como algo pejorativo a questão dos direitos humanos. A gente escuta, e isso é bastante constante na minha profissão como advogada, mas a todos nós, operadores do direito, especificamente do direito penal, a gente escuta de uma forma um tanto pejorativa. O sujeito é defensor de direitos humanos. E isso me causa muita estranheza. Como é que alguém humano fica ofendido que você faça uma defesa de direitos humanos? Me parece contraditório. Então, por conta desse fenômeno um tanto estranho que me chamou a atenção e eu quis trabalhar com essa ideia da desumanização. O primeiro ponto que eu queria trabalhar é a desumanização dos operadores do direito. Eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito de como os operadores do direito, e aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, não é uma crítica ao Ministério Público, nem somente aos advogados, enfim, a todos nós, me incluo nessa crítica, nós temos um problema de um encastelamento. O que eu quero dizer com isso é que nós, operadores do direito, não atuamos para quem justamente é feito o direito, mais especificamente no direito penal. Os sujeitos que são os réus, que são aqueles para quem o direito penal é construído e é para quem o juiz está julgando, é quem o juiz está julgando, é para quem o Ministério Público está atuando, é para quem o advogado está atuando, esse sujeito ele fica absolutamente alheio ao nosso discurso. Ele simplesmente não entende o que a gente fala. E falando bem claramente, uma vez, dividindo uma experiência profissional, uma vez um cliente meu pediu para me acompanhar numa sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná e disse, olha, eu quero acompanhar o meu julgamento. Eu disse, tudo bem, se você acha que é o caso, às vezes, né, pode ficar um pouco nervoso, mas se acha que é o caso, fique à vontade. Ele foi, sentou ao meu lado e nisso começou a sessão no Tribunal de Justiça do Paraná.
Não sei se vocês já assistiram alguma sessão, mas começou. Então, item tal da pauta. Olha, voto pelo indeferimento do pleito, enfim. Sei que o sujeito já tinha sido julgado a causa dele e ele sequer tinha percebido que já tinham julgado a causa dele, porque a linguagem é inacessível. Isso é muito visível para quando você entra no direito. Essa linguagem, depois a gente vai acostumando com ela. Mas ela é uma linguagem inacessível a boa parte dos destinatários do direito. A pessoa não entende o que se está falando. Logo que eu comecei a fazer direito, eu fiz estágio, foi a única vez na vida que eu trabalhei com algo diferente, direito penal, foi em direito de família. E aí eu lembro que eu, estagiária, chegou uma senhorinha muito simples no balcão da Defensoria Pública e perguntou: eu gostaria de saber qual é o andamento do meu processo. Eu, claro que... Mas justamente por conta desse nosso vício de linguagem, né, de fazer uma linguagem inacessível, eu olhei lá no sistema e disse: olha, o seu processo está concluso. Ela me olhou e disse: com quem? Claro, porque concluso para nós do direito é uma coisa muito natural. A gente fala uma linguagem como se todos nós entendêssemos, e não é assim. Então, uma primeira provocação nós precisamos começar a falar com os outros. O sujeito que sabe se comunicar é o sujeito que sabe ser compreendido. Eu não entendo por que a gente escolhe uma linguagem erudita, se é que pode ser usada essa palavra, mas é uma linguagem que, para sermos considerados bons ou sermos respeitados, é uma linguagem que te faz não ser compreendido. Isso é um baita erro. Então, assim, simplificar o discurso e conversar com quem é o destinatário do direito. Com quem é o verdadeiro destinatário do direito. Para finalizar esse primeiro ponto, também quero dividir com vocês algo muito interessante que foi feito com um colega meu no doutorado no Rio Grande do Sul, que escreveu sobre isso. E quando ele foi defender a banca dele do doutorado, eram 5 professores avaliadores, e ele deixou um breve resumo da tese dele em cima da mesa desses 5 professores, e em alemão. Só que nenhum desses professores falava alemão. E aí eles falaram: olha, acho que aconteceu um equívoco aqui, porque você deixa esse resumo numa língua que a gente não entende. Ele disse: pois é sobre isso a minha fala. Porque é o que mais ou menos os destinatários do direito sentem quando vão ouvir a nós, todos nós. Então, essa é uma primeira questão de uma desumanização, porque você não está se importando com o sujeito com quem você está julgando e para quem você está fazendo essa atuação. Isso é um ponto de desumanização, de encastelamento de operadores do direito. Isso é muito reforçado também pelo fato de que os operadores do direito lidam antigamente com papel, e isso já escondia o rosto de quem estava sendo julgado, o cheiro de quem estava sendo julgado, o jeito de quem estava sendo julgado, a vida de quem estava sendo julgado. Hoje a gente já não tem mais o papel, mas a gente tem uma tela de Projude que arrisco dizer que é pior do que o papel, inclusive. E, portanto, o sujeito que é réu do direito penal, ele vira um número. Ele vira um número de Projude, ele vira um número na cela, ele vira um número no presídio, ele vira um número na delegacia e assim por diante. E aí o juiz, que é o responsável por fazer esse julgamento, e veja, isso não é uma culpa do juiz enquanto pessoa física ali, mas ele é tão pressionado pelo CNJ, ele é tão pressionado pelo sistema, ele tem tanto trabalho que ele não consegue lembrar. Olha, eu estou julgando o José, que é filho da Maria, que é filho do João, que é pai do fulano, que tem essa história de vida, que tem esse contexto. Para ele está julgando um número, o número dos autos. Então, isso também contribui um pouco ou muito com essa ideia de desumanização. Uma terceira provocação, eu queria usar justamente com base, não sei se vocês já leram, um livro sensacional. Eu sou apaixonada por literatura e acho que isso tem um papel muito fundamental nesse resgate de humanização, que é o que eu estou tentando provocá-los hoje. Tem um livro sensacional, chama-se Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e nesse livro o Saramago diz algo mais ou menos assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, realmente repara. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente olha as coisas, mas parece que não enxerga efetivamente. Vejam, a gente vai passar um tempo falando nessa mesa de direito penal sobre pena privativa de liberdade. Com certeza vocês já pararam para pensar sobre prisão. Mas será que vocês já pararam para pensar efetivamente sobre prisão? O que eu quero dizer será que vocês já pararam para pensar efetivamente o que significa o Estado ter o poder de retirar uma pessoa do seio da família, de retirar a pessoa da sociedade e trancafiar numa cela de 3x4? O que isso realmente significa?
Eu acho que isso é essencial, e às vezes eu tenho alguns insights assim, esses tempos, e também dividindo algo um pouco mais da minha vida pessoal. Esses tempos eu fui visitar uma cliente presa, uma mulher, no presídio feminino lá em Curitiba, e eu fui, enfim, entrei, falei com ela, quando eu estava voltando, estava um dia bonito em Curitiba, o que não é algo muito comum, porque é uma cidade bem nublada, mas estava um sol bonito, calor. Eu baixei o vidro do meu carro, estava ouvindo um bom arrocha, e aí, de repente, sinto aquele vento assim no rosto tal, e comecei a pensar, mas que coisa surreal é isso? Eu fui até lá, eu entrei, eu saí, eu tenho a minha liberdade de estar aqui dirigindo, escolhendo a música, sentindo o vento no rosto, e posso fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, e essa mulher não. Porque depois, enfim, de uma decisão judicial, o Estado entendeu por bem que vai retirar a liberdade dessa mulher. Esse é o real significado de uma pena privativa de liberdade. Será que, de fato, a gente olha para isso como o peso que isso tem? Como o ser humano que está sendo, enfim, punido e está comendo marmita com fungo, às vezes, e está, enfim, fazendo xixi e cocô, não sei se aqui em Londrina é assim, mas em Curitiba eu sei por conta da OAB que a gente faz inspeções em garrafa PET de Coca-Cola. Será que tudo bem ser assim e estarmos aqui conversando, enfim, e isso está acontecendo logo ao lado? Será que, de fato, prestamos atenção em relação a isso, ou estamos aceitando isso de uma forma de desumanização dessas pessoas que estão lá? Então, essas são algumas provocações com operadores do direito. Agora, passo ao próximo bloco da minha fala para falar um pouco sobre a desumanização num sentido mais amplo de sociedade. Eu queria provocar um pouco vocês a respeito de que é engraçado, e tristemente engraçado, como o conceito de criminoso é um conceito construído, até acho que de uma forma meio freudiana. Assim. O que eu quero dizer o que é o conceito de criminoso? O conceito de criminoso, essencialmente, deveria ser quem comete crime. Quem comete crime é criminoso. Mas não é esse o conceito. Criminoso, e esse é um ponto essencial assim, da minha fala, criminoso é sempre o outro. E vejam, como todos nós nos incluímos nisso. Se chega um professor para vocês, no primeiro período de faculdade, segundo, terceiro, enfim, chega algum professor para vocês e fala sobre direito civil, você se identifica e começa a pensar, vou prestar atenção, porque vai que, enfim, isso pode acontecer comigo, eu fiz um contrato. Se é direito do trabalho, você pensa, ou porque você é empregado, ou porque você é empregador. Se é direito do consumo, você pensa, porque você comprou algo semana passada. Se é direito penal, você não pensa, vou prestar atenção porque eu posso ser réu amanhã. Você pensa porque você pode ser o advogado, ou o promotor, ou o juiz, mas você não se identifica com o criminoso. Você sempre acha que é o outro. Por quê? Porque se o conceito de criminoso é quem pratica crime, eu gostaria de entender em que momento na nossa sociedade começou-se a não haver uma identificação entre nós e outros, ou, mais exatamente, em que momento começa a haver uma divisão entre nós e outros, nós e eles. E aí é claro que a gente vai ver gente, por exemplo, pedindo mais crime, pedindo mais pena, dizendo que os meios justificam os fins, dizendo que tudo bem a polícia entrar com um pé no barraco na favela se é para prender um grande traficante. Se justifica porque esse sujeito percebe que a violação é o direito dos outros, mas ele não se identifica com aquilo. Um professor em Curitiba, grande amigo meu, mas só por questão de preservação não vou falar o nome, mas ele dividiu comigo, ele é advogado da Lava Jato. E aí um dos presos da Lava Jato estava já condenado a uma pena de 12 anos por corrupção e lavagem, estava no presídio lá em Curitiba, e esse professor foi visitá-lo, cliente, advogado dele, né? Foi visitá-lo e perguntou, e aí fulano, como é que estão as coisas aqui no presídio? Está tudo bem? Você está sendo bem tratado? Como é que estão as coisas? Ele diz, pois doutor. Fora o fato de eu estar preso no meio desses bandidos aqui, está tudo bem. Ou seja, o sujeito está condenado a 12 anos e ele não se identifica com os caras que estão presos com ele. Ele diz, fora o fato de eu estar preso com esses bandidos, é surreal essa ideia. Porque o sujeito ele não tem essa identificação. O criminoso é sempre o outro. E essa falta de alteridade, de identificação, portanto, nos permite alguns aplausos, como, por exemplo, a pena vista como um instrumento de vingança. Isso é uma questão histórica que já deveria ter sido superada há muito.
Vocês sabem que o direito penal ele tem toda uma origem religiosa, em que crime era considerado pecado, em que o sujeito era punido com uma pena chamada de penitência. E, obviamente, não é à toa que hoje a gente tem alguns institutos, como, por exemplo, a confissão, que o sujeito confessa um crime que não deixa de ser um pecado, e aí ele vai pagar sua pena numa penitenciária. Essas coisas não são coincidência, mas a gente caminhou para um sentido de um Estado democrático de direito que deveria ter superado isso, e não superou. Tanto é assim que vocês, e aí a gente está falando de uma questão de desumanização social, quando você vê uma mãe, um pai, dando uma entrevista na televisão, por exemplo, porque o filho foi vítima de um crime, sempre se repete uma frase padrão. Eles dizem assim, olha, o que eu espero é justiça. Essa frase quer dizer o quê? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu espero que haja uma ressocialização e que esse sujeito que violou os direitos seja reintegrado, reeducado à sociedade. Não. O que ele quer dizer, eu quero vingança. E a gente continua, portanto, tendo essa sede de vingança, e isso é muito inerente à questão social, é muito inerente à questão humana, mas isso traz inúmeros prejuízos. Então, com isso e com essa tentativa de explicação de uma desumanização de operadores do direito, depois uma desumanização de atores sociais, de todos nós, em outras palavras, da sociedade como um todo, eu quero passar a mostrar a consequência disso no direito penal. A consequência disso é muito clara. Existe um aplauso diário, constante e até um incentivo a violações de direitos humanos. Porque a partir do momento em que você não se identifica com o outro, que é aquele que está sendo o objeto do direito penal, você passa a pedir, a aprovar e a aplaudir as violações dele, como se não fossem os teus, sem perceber que ambos têm exatamente os mesmos direitos humanos. Alguns exemplos disso atualmente, e vocês vão perceber como isso é bastante aplaudido. Primeiro, prisão em segunda instância. Isso é violação a um princípio de presunção de inocência. A grande maioria hoje aplaude essa decisão sem perceber que isso está sendo justamente a violação de um princípio individual básico de presunção da inocência, um direito constitucional, individual, um direito humano. Mas há um aplauso firme a respeito dessa decisão. Depois, a questão da criminalização, isso é algo muito recente, criminalização da homofobia. Vocês estão vendo que o STF tem discutido e por enquanto, vencida essa tese de que haja uma analogia e que o racismo seja estendido de maneira que vá se interpretar também a homofobia como algo, enfim, criminalizado através desse racismo. Veja, ninguém é a favor de um sujeito poder ser violado em seus direitos relacionados à escolha sexual. Não é esse o ponto. É claro que somos todos a favor disso. O grande problema é isso ser feito pelo Supremo numa analogia em Malam Partem. Hoje, estamos todos aplaudindo porque concordamos com a conclusão final, que é o fato de que tem que ser protegido aquele que viola, ou que xinga, ou que agride alguém homossexual. Hoje concordamos com essa tese e aplaudimos que o Supremo faça uma violação à legalidade. Amanhã ou depois a gente não vai concordar com uma tese, mas ele vai violar a legalidade, algo que aplaudimos hoje, algo que incentivamos hoje, algo que estamos aceitando hoje, porque hoje acreditamos, mas amanhã ou depois não. E estamos fazendo isso. Depois, então vejam, eu já mostrei uma violação à presunção da inocência, uma violação à legalidade. Eu tentei achar violação a cada um dos princípios e tristemente encontrei. Não sei se vai dar tempo de falar de todos, mas violação à intervenção mínima. Vocês sabem que o direito penal é para ser um soldado de reserva, é para entrar em cena como última opção, como última rácio. Então, quando, enfim, não tiver nenhuma outra esfera do direito que dê conta daquilo. Eu estava analisando, até escrevi um artiguinho sobre isso, a questão de que o Supremo, no dia, anotei aqui, 7 de fevereiro de 2017, através da segunda turma, isso é ontem em termos históricos, 2017, eles estavam discutindo de uma forma muito acirrada, tanto que a votação foi 3-2 na segunda turma, se deveria ou não uma mulher ser condenada por um furto cometido em 2011 de 2 vidros de desodorante
e 5 embalagens de chicletes sabor menta. É bom deixar registrado porque a gente nunca sabe quais são os critérios do Supremo nas decisões. Então, eles ficaram discutindo se deveria ou não essa mulher ser condenada. E vejam, para o Supremo estar discutindo isso, significa que isso já passou por um delegado, que achou que era relevante. Já passou por um promotor de primeira instância que achou que era o caso de denunciar. Passou por um juiz de primeira instância que achou que era o caso de receber. Passou pelo tribunal, passou pelo STJ e está no Supremo. Eu falei, não é possível que diante de um cenário de intervenção mínima o Supremo Tribunal Federal esteja discutindo furto de desodorante. Furto sem grave ameaça, sem violência, de desodorante. Eu fiz uma pesquisa e joguei assim, no Supremo. Furto, desodorante, essa palavra. Eu podia ter escolhido shampoo, podia ter escolhido chocolate, eu podia ter escolhido Havaianas e outras coisas tantas que também os nossos tribunais se ocupam. Mas escolhi desodorante. E eu achei ao menos 5 decisões do Supremo Tribunal Federal discutindo sobre privação de liberdade em termos de furto de desodorante. Vejam, isso também e grande parte da população aplaude, mas isso só é possível porque o sujeito não se vê no outro, porque não é possível que algo diferente disso justifique. Então, essa violação à intervenção mínima. Violações ao devido processo legal, a gente tem inúmeros exemplos. Colaboração premiada, impondo regime domiciliar com pena de 8 anos. Violação clara. Então, a questão de legalidade devido ao processo penal, penas sendo impostas sem processo, também por conta de casos atuais de colaboração premiada. Vazamento de áudio em momentos oportunos, com um total questionamento sobre regras processuais. Isso tudo diretamente de Curitiba para vocês, né? Eu sou de lá e tenho que admitir que grande parte dessas violações vieram de lá nos últimos tempos. Deturpação de teoria, e aqui já me encaminho para o final. Deturpação de teorias que foram criadas na Alemanha para restringir a possibilidade de imputação penal, ou seja, como por exemplo, teoria do domínio do fato. A Alemanha pensou isso para proteger o cidadão e tornar mais rígidos os critérios de imputação. O que o Supremo fez aqui, no caso do mensalão, foi usar a mesma teoria criada para proteger o cidadão para ampliar o critério de imputação e para punir gente, numa absoluta responsabilidade objetiva. E também aplaudimos, porque queríamos punir os mensaleiros. Então, esses são alguns exemplos muito soltos, né? Cada um desses a gente podia aprofundar numa palestra inteira. Mas são só alguns exemplos para que vocês percebam como estamos diariamente aplaudindo violações de direitos humanos. E isso porque não nos identificamos com o outro. E aí eu faço a minha conclusão e já devolvo a palavra até para não subtrair o tempo alheio. A conclusão que me parece aqui enquanto não houver um resgate social à humanidade, como isso vai ser feito, eu não sei. Talvez a literatura seja um bom caminho, não único, mas enquanto a gente não perceber que os outros somos nós, iremos aplaudir violações de direitos humanos e iremos achar que esse é o caminho certo. Esse é o atual cenário. Estamos aplaudindo violações de direitos humanos, achando que o humano é sempre o outro. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Eu queria, então, dividir com vocês essa preocupação, que é muito mais uma provocação, num bom sentido, do que uma palestra. Espero que, de alguma forma, isso tenha servido para alguma provocação, seja para concordar ou seja para discordar, mas que seja para provocar um pensamento. Agradeço imensamente a oportunidade, agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigada.